Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para esse que é o exercício 13 do capítulo 3 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a 3,4 quilômetros da posição atual em uma direção 35 graus ao norte do leste. Tá? Direção noroeste, então, né? Nordeste, né? As ruas por onde a pessoa pode passar são todas na direção norte-sul ou na direção leste-oeste. Qual é a menor distância que essa pessoa precisa percorrer para chegar ao destino? Bom, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai colocar uma referência, né? Um referencial, que vai ser o x e y, plano cartesiano aqui normal. O x vai ser uma representação da nossa direção leste e o y da direção norte, né? Então, esse nosso vetor deslocamento ele vai ser de 3,4 quilômetros num ângulo de 35 graus nessa direção aqui, né? Norte do leste, né? Então, é com relação ao semi-eixo positivo do x, tranquilo, é o que a gente vem fazendo aqui. Então, posso representar fasorialmente, né, dessa maneira aqui. Esquematicamente, veja, eu coloquei aqui um tracejado aqui para indicar a direção x. O meu vetor eu representei por essa seta preta, esse vetor de deslocamento aqui de 3,4 km e ângulo θ aqui 35 graus. Veja qual que é a situação. Eu tenho que me deslocar aqui no final das contas de um vetor que é esse vetor de deslocamento. Só que as ruas, elas não são dessa maneira aqui. Eu não consigo fazer essa menor distância aqui. Eu tenho que ir pelas ruas que são ou na direção norte-sul, que são essas aqui na vertical, na direção, portanto, dos y, ou na direção leste-oeste, que são ruas que estão aqui na direção x. Ora, veja então, se eu somo todos os meus deslocamentos aqui na horizontal sentido positivo do x, eu obtenho esse vetor aqui. Todos esses pequenos vetores aqui que eu posso traçar vão compor, vão somados dar esse vetor azul. E no y, veja que é análogo. Todos esses vetores aqui que eu posso traçar, subindo ruas na direção norte-sul, somados esses vetores me dão justamente esse vetor maior aqui, soma, vermelho, que no fundo, vai ser a componente na direção y do vetor resultante aqui, resultante da soma do azul com o vermelho. E no x, o deslocamento resultante é a componente desse vetor deslocamento aqui em preto na direção x, né? Então, basta eu calcular 3,4 km cosseno de 35 graus. Isso vai me dar justamente aqui esse comprimento aqui. E aí vai estar no sentido x positivo, né? Que é o que eu quero. 3,4, vamos pegar a calculadora aqui para fazer essa conta. 3,4, deixa eu colocar aqui, 3,4 cosseno de 35 dá os 2,79 e 3,4 seno de 35, que vai dar essa componente aqui y. Aqui é importante a gente enxergar. Veja, quando eu faço 3,4 seno de 35, eu peguei um número e um outro número, tá? Então eu só estou pegando qual que é o coeficiente, qual que é o número que eu multiplico o vetor y chapéu, aqui no meu caso, para que eu tenha essa componente aqui. Aqui mesma coisa, eu só estou pegando o número 2,79 que multiplica o vetor x chapéu para que eu obtenha esse vetor azul aqui. Se eu tiver, por exemplo, com um ângulo aqui no segundo quadrante,
o cosseno vai ser negativo. O seno continua sendo positivo, mas o cosseno vai ser negativo. Então esse número que vai multiplicar o x chapéu vai ser um número negativo. Logo, eu na verdade, fisicamente, estou andando na direção contrária ao sentido positivo dos x. É assim que a gente vai conectando aí a física com a matemática do problema. Então, quando a gente fala componente do vetor, é um outro vetor. Componente do vetor D aqui na direção x é um vetor com módulo 2,79 e que aponta na direção x chapéu. Aqui no caso, 3,4 vezes o seno de 35, a gente ainda não fez, 3,4, 35 seno, e agora é só multiplicar, eu obtenho os 1,95 km, a mesma unidade aqui que eu tinha antes. Seno e cosseno são números, né? Então é importante a gente deixar aqui a unidade para saber o que vai dar lá na frente. Bom, então 1,95, o seno deu positivo, então eu estou apontando aqui, ó, na direção y, sentido positivo dos y, sem problema. A distância, a menor distância, nesse caso, a menor distância seria desse ponto até esse ponto, uma reta. Só que eu não posso andar assim porque as ruas são da maneira aqui que a gente mostrou aqui em cinza. Então, a menor distância nesse caso vai ser 2,79 mais 1,95, que dá 4,74. 9 mais 5, 14, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 7, 17, vai 1, 2, mais 1, 3, mais 1, que foi 4. 4,74, então é a menor distância que essa pessoa precisa percorrer para chegar a esse destino, que está a uma distância em linha reta de 3,4 km dessa direção, dessa posição inicial da localização atual, num ângulo de 35 graus na direção nordeste aqui, vamos dizer assim, né? Beleza, é um problema aí bem prático, né? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Normalmente é o que acontece, né? Não dá para andar em linha reta sempre, né? Quando você vai de uma cidade para outra, né? Hoje, por que a gente tem que passar por aqui? A estrada é aquela, né? Em linha reta seria uma distância menor, seria a mínima distância, né? Mas por vários motivos aí, as estradas não são em linha reta, né? Seria impraticável. Se vocês gostaram aí desse vídeo, deixe aí o seu like, sua curtida, para que a gente possa crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal, bastante importante. A gente está com a meta aí de alcançar os 1000 inscritos. Vamos lá, a gente está em 400 e alguma coisa já. Estamos perto. Contribua aí com a gente então e ajude aí compartilhando nossos vídeos também, para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente. Beleza? Valeu, pessoal!